forte ao Senhor. Ele é digno. Aleluia. Obrigado, Pai Celestial. Nós nos alegramos em estar na Tua presença, na Tua casa, de poder, Senhor, cantar uma canção a Ti, de poder entoar um canto de alegria, de vitória, de amor a Ti em nossos corações. Obrigado pela graça, Senhor, de poder nos reunirmos como igreja para cultuar o Teu nome, para engrandecer o Teu nome, para declarar as Tuas grandezas, a Tua beleza, a Tua santidade, para poder elevar o nosso coração a Ti, Senhor, em gratidão por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pela graça da nossa salvação, pela vida eterna, pela vida que o Senhor nos permitiu viver aqui nessa terra, por esse tempo de oportunidade, Senhor. Obrigado. Nós Te bendizemos. O Senhor é bem-vindo neste lugar. O Teu Espírito Santo é bem-vindo neste lugar. Espírito de Deus, Tu és bem-vindo neste lugar. Nós Te convidamos. Sim, Espírito de Deus, o Senhor está aqui. Manifesta-te. Toque a vida dos meus irmãos. Toque o coração, a alma, o Espírito. O Teu Espírito, Senhor, que testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Aleluia. É o Teu Espírito que testifica. O Teu Espírito diz ao nosso Espírito: ei, você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai Celestial, obrigado. Obrigado pela Tua palavra. Nós colocamos os nossos corações diante de Ti. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento. Abre os olhos do nosso espírito, para que nós possamos receber tudo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão daquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Aleluia. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, ministra as nossas vidas mediante a ação da Tua palavra, mediante a ação do Teu doce Espírito Santo. Você pode dar mais uma vez um aplauso ao Senhor Jesus? Aleluia! Glória a Deus! Eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel. És fiel em todo tempo, em todo tempo Tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Você pode tomar o teu assento, fique à vontade. Graça e paz a todos. São bem-vindos na casa de Deus. Bom ver você na casa de Deus. Que bom estarmos reunidos, como igreja do Senhor Jesus, para mais um culto de celebração. Já cantamos, adoramos. E nós temos também uma palavra, para ouvir uma palavra de Deus para os nossos corações. E eu quero chamar a tua atenção para o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5, nós vamos ler a partir do versículo 1, mas por enquanto só quero ler o versículo 4, que vai enfatizar bem o tema da ministração, da mensagem para nós nessa noite. Lucas 5, capítulo 4, versículo 4. NVI, olha o que diz a palavra de Deus. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Vá para onde as águas são mais fundas. Esse é o tema da mensagem para nós essa noite. Vá para onde as águas são mais fundas. Amém? Você deseja ir para as águas profundas? Você quer ir aonde as águas são mais fundas? Amém? Quando nós falamos a respeito do tema
para a nossa comunidade, né, nesse ano. Quando falamos de águas profundas, eu não sei se todos vocês têm esse flyer aí na mão, não? Tem? Nem todos têm? Se alguém estiver perto aí de alguém que não tem, pelo menos mostre, só para você dar uma olhadinha. Nós temos o nosso retiro, e o retiro é águas profundas, né? E é o tema do ano para nós. E quando a gente se depara com um tema, né, águas profundas, é interessante que a gente perceba que não é algo aleatório, né? Nós tínhamos lá, de repente, os irmãos que buscaram de Deus esse tema, eles tinham lá 4, 5 opções e acharam mais bonito esse nome e fizeram. Não, não é isso, né? A gente entende que é algo que Deus está nos levando. É um chamado de Deus para que a gente viva esse tema. Não sei se você lembra, né? Mas acho que em 2020 foi os céus abertos, né? 2021, se eu não me engano, foi o Espírito Santo. O ano passado não foi oração? 22, né? Então, 20 foi céus abertos. 21, o Espírito Santo, comunhão do Espírito Santo. 22, oração. E esse ano, águas profundas. Então existe um querer de Deus, né, uma vontade de Deus de nos levar para o sobrenatural, para que a gente possa viver mais o sobrenatural de Deus, sair um pouquinho, né, da nossa vida muito natural, muito pé na terra, né? Somos cristãos, filhos de Deus, recebemos Cristo em nossas vidas e somos seres espirituais. Você acredita nisso? Somos seres espirituais, estamos aqui nesse corpo de carne, mas nós temos uma essência espiritual, nós somos um espírito que habita num corpo. Só que essa nossa carne, né, essa nossa natureza carnal, ela nos prende muito nas coisas dessa vida, nas coisas aqui da terra. E o Senhor está nos chamando, olha, eu quero que você vá para águas mais fundas, onde as águas são mais fundas. Ou seja, nós precisamos sair da onde nós estamos e ir em direção a essas águas fundas. Amém? Eu pedi para você dar uma olhadinha no flyer, é só para você ter uma ideia. Quando alguém quer mostrar para a gente alguma coisa, né? Quando alguém quer mostrar um lugar legal, né? Ele descreve muitas vezes para a gente, olha, naquele lugar lá você vai encontrar uma piscina, você vai encontrar lá uma banheira de hidromassagem, você vai encontrar um campo de futebol, quadra de esportes, você vai encontrar lá a comida de lá é muito boa, né? E de repente a pessoa faz um relato para você e de repente ela tem, né? Olha, entra lá no site, você eles vão te mostrar o que tem lá. Então, se nós fôssemos falar do nosso retiro Águas Profundas, a gente ia vender esse peixe dessa forma, né? Olha só, lá você vai encontrar uma palavra de Deus, né? Lá você vai ter tempo de comunhão com os irmãos, lá nós vamos ter uma palavra específica para as nossas vidas, tempo de comunhão com o Espírito Santo, um tempo de retiro, né? De você sair das coisas dessa vida e dar mais atenção para a vida espiritual. Isso não te remete àquele lugar? Quando você olha, né, um panfleto desse, ele não te leva, de certa forma, não te mostra um vislumbre do que tem naquele lugar? Esses dias atrás a Tamara trouxe uma palavra, né, e ela ministrou algo assim, ela disse, o que desfrutar em águas profundas. E foi mais ou menos isso que ela fez, né? Ela mostrou para nós, lá nas águas profundas tem um negócio bem legal para nós. Tem coisa boa em águas profundas. Tem tempo de sair, né, da vida natural, das vozes que atrapalham. Ir para águas profundas significa descobrir o nosso chamado, o nosso verdadeiro propósito de salvar vidas. Então, nos deu um quadro, né, muito interessante a respeito de águas profundas. E o que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você essa noite o Senhor está nos chamando. Ele está nos conduzindo para essas águas mais fundas. Amém? O Senhor está chamando a mim e a você. Está chamando essa comunidade aqui, essa igreja. Mas está chamando cada um de nós. Talvez você diga, mas pastor, eu só estou aqui só visitando. Mas Deus está te chamando. O Senhor está te chamando para uma vida mais espiritual, para você sair desse âmbito muito de carne, né, muito de natureza, da natureza da carne, muito natural, e está nos chamando para um mundo mais espiritual, abrir os nossos olhos para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, para aquilo que Deus deseja fazer através da tua vida, realizar através da tua vida. Então nós podemos dizer que o tema dessa noite, vá para onde as águas são mais fundas, podemos dizer que é um chamamento de Deus. Na verdade, se você ler o contexto, Jesus está dando uma ordem, né,
para os discípulos ali, né? Ele disse, olha, vá para onde as águas são mais fundas. Se você quiser encarar dessa forma, né, como uma ordem, né, de Jesus, dizendo, filho, vá para onde as águas são mais fundas. Não fique aí. Não fique nesse estágio que você está. Vá para onde as águas são mais fundas. Amém? Quando nós falamos, queridos, a respeito disso, me veio 3 pensamentos. E eu queria compartilhar ele com você. Podemos dizer que são três níveis, né, de espiritualidade. 3 níveis, né, de maturidade espiritual. Eu chamo o primeiro de sair da multidão, né? A multidão tem um nível de maturidade. O outro é entrar no barco e afastar-se um pouquinho mais. Isso é um outro nível de maturidade. E o terceiro ponto é ir para as águas profundas. É outro nível de maturidade espiritual. Quando eu falei a respeito, né, de o que desfrutar nas águas profundas, aquilo que a Tamara ministrou para nós esses dias atrás, então essa ministração, essa mensagem de hoje, ela vai mostrar o meio, né? Um dos meios, né, que podem nos levar para lá. Desfrutar das águas profundas é gostoso, né? É aquilo que nós desejamos, mas nós precisamos fazer algumas coisas para que a gente chegue lá. Quando a gente fala a respeito do tema do ano, como eu disse para vocês, né? Quando a gente fala a respeito do tema do ano, a gente pensa assim, estamos vivendo isso, né? É um apontamento, o Senhor está nos apontando. É possível que vocês vivam, eu quero que vocês vivam isso. Eu quero que vocês vivam os céus abertos, eu quero que vocês vivam a comunhão do Espírito, eu quero que vocês vivam a oração, eu quero que vocês vivam em águas profundas. Mas nós temos que ir até lá. E Ele está dizendo para nós essa noite, vá para onde as águas são mais fundas. Você recebe isso? Amém? Amém. Então o primeiro ponto da mensagem para nós essa noite é sair da multidão. Você precisa sair da multidão. E quando nós lermos o texto, você vai perceber o que o Senhor Jesus estava dizendo com isso. Lucas 5, capítulo 1, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Jesus estava à beira do lago de Genezaré, é o mar da Galileia. Ele estava lá na areia e ele começou a falar a palavra de Deus, começou a conversar com aquelas pessoas. E a multidão, vendo Jesus, ela começou a apertar Jesus, comprimir Jesus. Tem uma versão que diz, estando Jesus apertado pela multidão. Jesus estava ali naquele lugar e ele estava no meio da multidão. E quando essa mensagem vem para nós dizendo para que nós possamos, que nós devemos sair da multidão, está dizendo o seguinte, que na multidão nós estamos olhando tudo no mesmo ângulo, estamos enxergando as coisas na mesma visão. E muitas vezes quando eu e você estamos, é mais ou menos quando alguém diz assim para você, olha, se você ficar no meio do problema, você não vai conseguir resolver o problema. Não é assim que as pessoas dizem? Olha, você precisa sair do meio do problema, senão você não vai conseguir achar a solução. Jesus estava no meio da multidão e ele sentiu necessidade de sair daquele lugar. Ele queria ensinar, ele queria falar a palavra de Deus, mas ele precisava sair dali, porque a multidão estava comprimindo ele, estava apertando ele. Ele não ia ter êxito naquilo que ele ia dizer, naquilo que ele ia ensinar, porque ele estava no meio da multidão. E o que o Senhor está dizendo para eu e você essa noite é isso. Filho, saia do meio da multidão. O meio da multidão aqui, sair da multidão, é sair do nosso dia a dia. É sair das mazelas do dia a dia, dos problemas do dia a dia. É um nível, estar entre a multidão é um nível de maturidade espiritual muito raso, muito pequeno. E o Senhor não deseja que eu e você permaneçamos nesse lugar. Ele quer que eu e você saiamos desse lugar. Nós precisamos sair do meio da multidão. Estar no meio da multidão é enxergar as coisas na ótica da multidão. É experimentar a vida, viver a vida e enxergar as coisas na ótica da multidão. É no mesmo nível. É como se eu descesse aqui, né? E eu me assentasse aqui na frente, colocasse uma cadeira e conversasse com vocês. Eu ia ficar nesse nível aqui, né?
Vocês iam ter que ficar fazendo assim para me ver e tal, porque nós estamos no mesmo nível. Por isso a gente constrói, né, um tablado para a gente subir um pouquinho, só para ficar mais fácil a comunicação. Amém? Porque Jesus estava dizendo isso, você precisa sair. Nós precisamos sair do meio da multidão. Sair desse nível, né, desse nível de naturalidade. Muitas vezes, queridos, nós mesmos, né, como cristãos, estamos naquele nível de maturidade que não existe diferença entre o crente e o não crente. Quando enfrentamos problemas, para quem está no meio da multidão, quando enfrentamos problemas, nós enfrentamos os problemas do mesmo jeito que um ímpio, aquele que não conhece Jesus. Ele está passando por uma dificuldade e nós estamos ali juntos, né, e nós não temos solução para dar. O que Jesus está dizendo é o seguinte: saia do meio da multidão para que você possa ter algo a oferecer. É preciso sair do meio da multidão. Tem que subir um pouquinho. Então o Senhor está falando sobre um nível de maturidade que nós precisamos deixar, nós precisamos crescer. Ele deseja que eu e você venhamos crescer. No meio da multidão, existe embaraço, existe aperto. Jesus estava sendo comprimido, né? Ele queria ensinar, ele queria falar, mas a multidão comprimia ele não conseguia passar a mensagem. Existe um embaraço, existe algo que nos prende. Andar, né, ou seja, pensar do mesmo jeito que a multidão pensa, é ficar preso com a nossa mentalidade, uma mentalidade do mundo. Uma mentalidade que não foi renovada ainda pela palavra de Deus. Nós aprendemos que precisamos renovar a nossa mente, né, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. No meio da multidão, as vozes, né, elas encobrem. Os pensamentos da multidão, as vozes da multidão, ela encobre a nossa voz. Muitas vezes a nossa fé é enfraquecida. Muitas vezes aquilo que ou talvez o pouco que nós aprendemos, às vezes, da palavra de Deus, é enfraquecido por causa das vozes da multidão, por causa do aperto da multidão. Quando falamos em aperto, nós falamos de coisas que nos prendem. Quantas pessoas estão presas às coisas dessa vida? Quando o Senhor diz, saia do meio da multidão, né, sair da multidão, é deixar as coisas dessa vida. Quantas coisas nos prendem? Trabalho, né? Trabalho, carreira, finança, problemas, quantas coisas que nos prendem. O Senhor nos chama para as águas mais fundas, para experimentar mais de Deus, para ter mais intimidade, mais comunhão com o Espírito Santo, para aprender mais da palavra de Deus, e nós nos apegamos tanto às coisas da vida. Nos apegamos a um lazer excessivo, nos apegamos muitas vezes a só perder tempo, muitas vezes, né, diante de um celular, diante de redes sociais. São as coisas da multidão. Hoje em dia até é fácil, né, a gente perceber isso, né? Se você passar num ponto de ônibus, você não vai ver mais ninguém conversando, não é verdade? Se tiver 10 pessoas, né, no ponto de ônibus, as 10 pessoas estão nas redes sociais. Elas estão ali mas elas não interagem mais. Então, quanto tempo nós perdemos da nossa vida, né, diante da televisão, isso são as coisas do mundo. Essas são as coisas da multidão. A multidão perde tempo com as coisas da terra. E o Senhor Jesus está dizendo para eu e você, não perca tempo com as coisas da terra. Isso aqui é passageiro. Por mais que eu experimente um lazer, ele sempre vai fazer falta para mim. Porque eu nunca vou ser saciado com o lazer. O lazer não pode me saciar. Não é verdade? Nenhum prazer dessa vida traz saciedade à nossa alma. A nossa alma é insaciável. Sair da multidão significa, eu vou dar um basta na minha alma. Eu vou colocar um freio na minha alma. Eu vou buscar mais a Deus. Eu preciso sair dessa posição. Eu preciso sair desse nível espiritual. A maturidade espiritual, ela não tem a ver com tempo, né, de conversão. Muitas vezes, né, um irmão pode estar 20 anos na igreja e ele pode ter um nível de maturidade de multidão. Não cresceu. Ele tem um nível de maturidade da multidão. Muitas vezes uma pessoa, né, que recém-convertida ou que se converteu há pouco tempo, ela já tem uma compreensão. Ela já se entrega. Ela já consegue sair, né, das mazelas da vida e não deixar que essas coisas aprenda mais.
O Senhor está dizendo para eu e você, comunidade de resgate, saia da multidão, saia desse nível de multidão, amém? Saia desse nível. Existem águas profundas, águas mais fundas para você experimentar, mas você precisa dar um primeiro passo. Note, queridos, que existe um processo, existe um caminho a ser trilhado para que você chegue a águas profundas. Existe um caminho para trilhar. Você deseja trilhar esse caminho? O Senhor está te convidando. Mas qual vai ser a tua resposta, a minha resposta ao apelo de Jesus? Sempre o Senhor vai fazer apelos a mim e a você. Filho, venha para cá. Filho, faça isso. Filho, viva dessa forma. Mas e a minha resposta? A resposta que eu dou. E a resposta não é simplesmente uma palavra que eu digo, eu digo sim, Jesus, eu estou aqui, eu vou contigo. Não, a resposta, ela vai além daquilo que eu falo. A resposta é como eu começo a agir, né? Quais são as minhas ações para isso? Quais são as nossas ações, aquilo que eu e você precisamos fazer para trilhar esse caminho, para chegar às águas profundas? Sair da multidão é um primeiro passo. Sair da multidão é uma ação que eu preciso decidir fazer. O Senhor não decide por você, não é verdade? Ele faz o apelo. Ele até dá uma ordem, né? Saia daí. Saia da multidão. Mas e nós? E a nossa parte? O segundo ponto, para que nós possamos chegar às águas mais fundas, para que você vá para onde as águas são mais fundas, é entrar no barco e afastar-se um pouco. Entrar no barco e afastar-se um pouco. Lucas, capítulo 5, agora o versículo 2 e o 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Eu quero ler novamente. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. É interessante, né? Então o segundo apelo do Senhor Jesus para nós é: saia da multidão. E o segundo é: entre no barco. Entre no barco e afaste-se um pouco. Afaste-se um pouco da praia. Entre no barco. Podemos entender aqui, queridos, que o barco ele é um meio, né? Como que os discípulos, né? Ou como que Pedro ali e os seus amigos, eles iam atender ao chamado de Jesus e ir para as águas mais fundas? Eles precisavam de um meio, e o meio foi o barco. Naquela situação, o barco ele significava um meio pelo qual Pedro e seus amigos foram para o mar aberto, para as águas mais fundas. Mas interessante que Jesus disse assim, como nós estamos falando de nível espiritual, né, de um nível, o primeiro nível é o nível da multidão, e eu preciso deixar esse nível, eu preciso crescer, sair desse nível da multidão. O segundo nível aqui é então afastar-se um pouco, entre no barco e afaste-se um pouco. Afastar-se um pouco, né, deixar as coisas de lado, deixa essas coisas que te atrapalham de lado. Deixa essas vozes que confundem o teu coração, que confundem a tua fé, deixe essas vozes de lado. Não dê mais ouvidos para isso. Não se relacione mais com essas coisas que te embaraçam, que te apertam. Não fique mais suscetível às vozes que abafam a voz do Espírito. Não permita que vozes contrárias minem a tua fé. É muito interessante, né? Eu acho que o Sérgio falou alguma coisa na última vez que ele ministrou a respeito de... É muito interessante, né? Porque nós estamos aqui expostos à palavra, a esse momento de culto, e não somente a palavra, mas todo esse contexto de culto,
umas 2 horas e meia, talvez, exageradamente 3 horas por semana. Só que durante a nossa semana, muitas vezes, né, você sai daqui e você liga o Fantástico já começa a assistir os gols do Fantástico, as notícias do Fantástico, ou enfim, de qualquer jornal, né? Aí você já começa a ser exposto às coisas dessa vida. Você sai daqui de um momento de culto, né? E nós já nos emaranhamos com as coisas do mundo. Já aquele problema da segunda-feira já de repente bate na porta e a gente recebe ele. É verdade, eu tenho que resolver isso amanhã, não sei como é que eu vou fazer, meu Deus, e agora? Então o que o Senhor está dizendo para nós é: entre no barco, afaste-se um pouco da praia, deixe essas coisas de lado. Não é justo com a palavra de Deus, não é justo com o nosso amado Jesus, que eu e você passemos aqui 2 horas e meia e a gente acha que isso é o suficiente para tirar, né, toda aquela mazela da vida que nós entranhamos, né, no nosso dia a dia, com a televisão, com os problemas da vida, com os relacionamentos errados, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos. Quanta coisa que mina a nossa fé, que mina a nossa esperança, que tira o brilho da palavra de Deus, que combate, né? Você escuta aqui, você é mais que vencedor em Cristo Jesus, mas lá fora você recebe uma palavra assim: a coisa está feia, não sei se as empresas vão resistir, o microempresário está lascado agora. E essas palavras vão minando a nossa fé, essas palavras vão tirando o brilho da palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, vão abafando a verdade da palavra de Deus. E quando Jesus diz: ei, sai daí, saia da multidão, entre no barco e afaste-se um pouco, Ele está nos dizendo: você quer ir para águas profundas? Você quer ir aonde as águas são mais fundas? Você precisa entrar no barco. É um primeiro passo, você precisa entrar no barco. Você precisa afastar-se um pouco. Quando Jesus entra no barco, algo muito interessante acontece. O barco ele tem essa conotação de algo que é um meio para você chegar, para que você possa chegar a águas profundas. Afastar-se é a ação necessária. Se o barco é o meio, afastar-se da praia é a ação necessária. Você precisa tomar essa decisão. Eu e você precisamos fazer essa ação. Eu tenho que sair da multidão, eu tenho que entrar no barco e me afastar. Afastar-se um pouco. É uma decisão a tomar. Quando a gente fala, né, a respeito de algumas atitudes que nós precisamos tomar para chegar a águas profundas, uma delas a gente pode entender, um dos meios, né, pelo qual nós podemos atingir esse objetivo, é através da oração, de uma disciplina espiritual. A oração, a leitura da palavra, o jejum, são meios pelos quais eu e você podemos compreender mais as coisas de Deus. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, nós temos relacionamento com Deus através da oração. Quando nós instituímos essa prática diária nas nossas vidas, nós estamos entrando no barco e afastando-se da multidão. Nós estamos trilhando o rumo de águas profundas. Amém? É uma ação necessária. É muito interessante, né? Por exemplo, imagine que águas profundas está aqui, né? Estamos mostrando, queridos, esse aqui é águas profundas, é o retiro, águas profundas. Qual é a ação necessária para chegar lá? Nós temos que trilhar um caminho. Eu tenho que conversar com os irmãos que estão organizando. Eu tenho que me preparar financeiramente. Eu tenho que preparar de repente até uma folga. Eu tenho que negociar lá com o meu patrão. Talvez eu trabalhe um dia para ter aquela folga do sábado de manhã. São meios são ações que nos levam até lá. O retiro, águas profundas, um retiro espiritual, é um meio. É uma ação necessária para que nós possamos ir a águas profundas. Quando nós, dobramos o nosso joelho lá na nossa casa, temos comunhão com Deus, orando, quebrantando o nosso coração, é uma forma de afastar-se das coisas da multidão, das coisas da praia, das coisas dessa vida, e trilhar um caminho de ir às águas mais fundas. Quando nós lemos a palavra de Deus, nos alimentamos da palavra de Deus, quando você dá um basta,
Quando você diz assim, ei, eu vou dar um basta nisso daqui. Vai ter tempo para eu olhar o WhatsApp, vai ter tempo para eu ir às redes sociais. Eu tenho um tempo determinado para assistir a televisão. Dependendo do programa eu não assisto. Quando você faz isso, você está determinando quanto tempo você vai chegar a águas profundas. Ações necessárias. Tem muita coisa para desfrutar em águas profundas, mas você precisa chegar lá. Eu preciso chegar lá. O Senhor está chamando a mim e a você. Ele está dizendo, vá para onde as águas são mais profundas. Tem coisa boa para desfrutar lá. Tem graça, tem favor de Deus para desfrutar lá. Mas você precisa chegar lá. Você precisa tomar uma atitude. Talvez, queridos, não seja no primeiro dia. Talvez, como eu já fiz muitas vezes, propus coisas no meu coração, mas não consegui fazer. Não consegui levar adiante. A vida nos sufoca. As coisas do dia a dia, do trabalho, da vida, ela nos sufoca. Talvez na primeira tentativa você não consiga. Eu queria tanto orar de madrugada. Mas acordo tão cedo. Mas é tão difícil. Mas você precisa tentar. Você precisa insistir com você mesmo. Não é verdade? Precisamos insistir. Precisamos estabelecer alvos espirituais, disciplinas espirituais em nossas vidas. Como eu disse, talvez você não consiga da primeira vez, mas continue persistindo. Ir às águas profundas, ou seja, afastar-se da multidão, entrar no barco, significa que eu preciso colocar metas na minha vida. Eu preciso colocar força nisso. Eu preciso colocar esforço para que eu consiga orar todo dia. Eu tenho que colocar esforço para poder ler a Bíblia todo dia. Eu tenho que colocar esforço para fazer um jejum por semana. Qual foi a última vez que você fez um jejum? Você já fez um jejum alguma vez? Águas profundas vão requerer algumas medidas que talvez você nunca fez. Águas profundas vão exigir que você entre no barco. Decida entrar no barco. Talvez você precise de ajuda para entrar no barco, não é verdade? Às vezes a gente não consegue entrar no barco sozinho. Às vezes a gente está tão preso às coisas dessa vida, tão preso às coisas da multidão, e a gente não consegue entrar no barco sem a ajuda de alguém. Então peça ajuda, seja humilde. Diga, eu preciso de ajuda. Você me ajuda a entrar no barco? Você me ajuda? Como é que você faz para orar? Como é que você faz? Você lê algum livro que te auxilia, que te ajude? Como é que você faz para ler a Bíblia? Como é que você faz? Tem alguém que possa me ajudar a ler a Bíblia? Tem alguém que possa me ajudar a instituir uma disciplina espiritual que me afaste da multidão? Que me leve em direção a águas profundas? O barco é um meio, afastar-se é a ação necessária. As disciplinas espirituais nos ajudam a chegar lá. Algo muito interessante eu quero ler, no versículo 3 diz assim: entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Jesus tinha uma palavra. Amém? Jesus tinha uma palavra. Ele estava ali na praia e a Bíblia diz que uma multidão veio ouvir a palavra de Deus. Olha que coisa tremenda. Uma multidão veio sedenta para ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus não podia conversar com eles daquela posição, daquele nível. Jesus tinha que entrar num barco e afastar-se um pouco e dali falar à multidão. Dentro desse ponto 2 aqui, do afastar-se do barco, do entrar no barco e afastar-se um pouco, eu queria chamar também a tua atenção para uma palavra chamada referencial. Jesus, agora, ele está numa posição de referência. O Senhor está chamando a mim e a você como cristão. Você precisa ser um referencial. Diga assim, eu preciso ser um referencial. Eu preciso ser um referencial. Amém. Jesus agora, Jesus é muito humilde, né? Nosso mestre, ele nos dá um exemplo grandioso de humildade. Porque ele vai para um barco
E nesse barco ele tem uma posição privilegiada para conversar com aquelas pessoas, para trazer uma solução, uma palavra de Deus que abençoasse aquela multidão, para trazer a revelação da palavra de Deus para aquela multidão. E ele então vai para uma posição que talvez você diga, Jesus foi para uma posição de destaque. Mas Jesus, ele entrou naquele barco e as pessoas observaram Jesus. O mestre entrou no barco, Jesus entrou no barco. Quando ele entra no barco e ele afasta-se um pouco, as pessoas fixam os olhos em Jesus. Elas fixam os olhos em Jesus porque elas estão esperando que Jesus se manifeste. Elas estão esperando que Jesus fale, que Jesus ensine. Elas estão esperando que Jesus fale aquilo que ele veio, faça aquilo que ele veio fazer. Da mesma forma, eu e você como cristão temos uma missão. Nós temos uma missão de salvar vidas, de levar o evangelho às pessoas, de trazer conforto e consolo aos cansados, aos quebrantados. Mas se você estiver na multidão, se você se embaraçar com as coisas dessa vida, você não vai cumprir esse propósito. Vai ser difícil para você ensinar. Vai ser difícil para eu e você sermos um referencial. Se o Senhor está chamando a mim e a você para sermos um referencial, alguém que possa trazer solução para um problema, solução para uma família, solução para um trabalho de alguém, solução para uma cidade, para uma casa, para uma nação, nós precisamos ser um referencial. E só podemos ser se nós nos afastarmos da multidão. Se nós entrarmos no barco, as pessoas vão olhar, essa pessoa é diferente, o Ney é diferente, o Ivan é diferente, a pastora Líria é diferente, o Gilson é diferente. Elas vão começar a perceber. Mas se você tiver a mesma conversa da multidão, se você tiver o mesmo comportamento da multidão, se você tiver a mesma fé da multidão, você não vai estar, não será um referencial. Se eu como cristão me comportar exatamente como a multidão, onde é que está o referencial? Onde é que está a luz aí? Onde é que está o sal aí? Jesus entra no barco, afasta-se um pouco, mas Jesus é muito humilde para ficar em pé e ensinar. Ele senta. Ele senta. E ele começa a ensinar. Jesus ensina com autoridade. Sentar-se, significa alguém que, um lugar de autoridade. Jesus, a Bíblia diz, que Jesus ensinava, as pessoas falavam, olha, a palavra desse Jesus, desse homem, é uma palavra, ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas e os fariseus. Ele ensina como quem tem autoridade. Quando os escribas e os fariseus, eles ensinavam, eles falavam a respeito da palavra de Deus, as pessoas não recebiam, porque eles eram falsos, porque eles não eram verdadeiros. Os escribas e os fariseus, eles eram simplesmente religiosos. E a religiosidade deles era levantar as mãos, orar, falar alto, orar alto, mas o comportamento deles não era concernente ao que eles pregavam. O que o Senhor Jesus está dizendo aqui para eu e você é, entre no barco, afaste-se da multidão, tenha as tuas disciplinas espirituais, ore, jejue, leia a palavra, tenha relacionamento com a palavra, cresça espiritualmente e seja um referencial. Porque o que você ensinar, as pessoas vão receber. Ele estava no barco, assentou-se e ensinava. E ele tinha autoridade para ensinar. Jesus falava o que vivia. Por isso as pessoas iam até ele. Por isso as pessoas paravam para ouvi-lo. Porque ele tinha autoridade. Autoridade aqui significa que o Jesus, ele era o que era. Ele falava o que ele era. E ele vivia o que ele pregava. Ser um referencial como cristão é ter uma vida concernente ao teu chamado. Você é filho de Deus, não é verdade? Somos filhos de Deus. Nós temos uma conduta de vida. Nós temos a Bíblia como nosso referencial de vida, como nosso manual de vida. Nós temos a palavra de Deus como conduta. Nos ensina a caminhar e a viver nessa vida. Nós não podemos nos prender às coisas da multidão. Nós não podemos negociar com a multidão. Não podemos enxergar a vida na ótica da multidão. Nós somos um referencial, somos filhos de Deus. Ele nos chamou para viver diferente,
de um modo diferente. Vá para onde as águas são mais fundas. O terceiro ponto, então, é ir para as águas profundas. Ir para as águas profundas. Versículo 4 do capítulo 5 diz assim, Lucas 5, 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes à pesca. Nós saímos da multidão, é um apelo de Jesus. Saia da multidão, meu filho. Não se prenda a isso. Entre no barco, afaste-se um pouco. É um nível espiritual que nós precisamos atingir. Mas aqui, nesse ponto ainda dá para ouvir um pouco a multidão, não dá? Do barco dá para se ouvir ainda alguns rumores da multidão. Talvez, afastado apenas um pouquinho da praia, a gente ainda tenha a influência das palavras da multidão. Talvez a gente ainda tenha nos nossos pensamentos, talvez ainda sejam governados por aquilo que a gente vê na multidão. Dá para enxergar ainda a multidão do barco. Dá para ver a multidão do barco. É um nível espiritual, de maturidade espiritual, mas ainda dá para ser influenciado. Ainda podemos ser influenciados com as coisas dessa vida. Ainda podemos ser influenciados com aquilo que vemos. Ainda podemos ser influenciados, com as notícias que nos cercam. Dá para escutar um pouquinho a multidão. Então o Senhor diz, você precisa ir além. Amém? O Senhor está dizendo para você, ei, resgate, ei, você que está aqui essa noite, você precisa ir além. Vá mais fundo. Vá mais fundo, para onde a multidão não tem mais influência sobre a tua vida. Aonde as vozes da multidão não te influenciam mais. Aonde as vozes da multidão, aonde a imagem da multidão, aonde a imagem desse mundo não te influencia mais. Aonde as mensagens, os pensamentos desse mundo não te governam mais. Vá além, vá para onde as águas são mais fundas. A vida, o que nos espera nesse lugar? Vida espiritual abundante. Amém? Você já imaginou eu e você orando mais, lendo mais a palavra de Deus, tendo a revelação da palavra de Deus? Você já imaginou eu e você jejuando, rompendo com essa barreira? Eu vou jejuar, eu vou dar um basta na minha carne. Eu vou mostrar para ela que o meu espírito tem domínio sobre mim, que o meu espírito tem o governo. Eu vou mostrar para a minha carne que o meu espírito tem o governo. A minha carne não manda mais. Você imagina você orando mais, jejuando mais, lendo mais a palavra de Deus, indo às águas profundas? O que nós vamos encontrar lá? Vida abundante, vida espiritual abundante. Olha só o que diz a palavra. Simão respondeu, eu vou ler um pouquinho antes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Jesus disse para eles, vão aonde as águas são mais fundas e lancem as redes. Eles lançaram as redes, eles ouviram a palavra de Jesus, eles seguiram a palavra de Jesus, eles escutaram o que Jesus estava falando para eles, lançaram as redes e eles pegaram uma quantidade enorme de peixes, algo extraordinário. O que nós vamos encontrar em águas profundas para a nossa vida espiritual? Uma vida espiritual abundante. Amém? Uma vida espiritual abundante. Daqui não se pode mais ouvir o burburinho da multidão. Amém? O Senhor está chamando a mim e a você para ir a um lugar aonde o barulho da multidão não vai mais fazer efeito, aonde o barulho da multidão não poderá mais ser percebido, aonde as mazelas da vida, aonde as coisas deste mundo não terão mais influência sobre a nossa vida. Amém? Vá para onde as águas são mais fundas. Vida espiritual abundante. Maturidade espiritual. Quantas pessoas imaturas, quantas pessoas sofrendo, crentes, conhecem a palavra de Deus, receberam Jesus em suas vidas, sofrendo por falta de maturidade espiritual, porque não entendem as coisas de Deus, porque não têm comunhão, não têm relacionamento com o Espírito Santo. Basta uma coisa acontecer e elas são totalmente abaladas. Quando o Senhor diz para você ir a águas profundas, é onde você não vai mais escutar, não vai dar mais crédito
as mentiras do diabo, onde nós não vamos dar mais crédito ao engano de Satanás. Vão às águas profundas. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. O mover do sobrenatural é o que nos aguarda. O mover do sobrenatural é o que nos aguarda. O Senhor está chamando a nós para que nós possamos nos movimentar. O ano dos céus abertos, o ano da comunhão do Espírito, o ano da oração, o ano das águas profundas. O Senhor deseja manifestar-se, o Espírito Santo de Deus deseja manifestar-se de uma forma extraordinária sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a vida dessa igreja, sobre o teu ministério. Ele deseja mover-se de uma forma extraordinária, sobrenatural. E Ele está nos chamando, vá para onde as águas são mais fundas. Amém? Eu quero encerrar dizendo o seguinte: aqui, quando nós chegarmos nesse lugar, é um total rompimento com a multidão. É um total rompimento com as coisas dessa vida. Nós não vamos mais nos atrapalhar, nós não vamos mais ser pegos com as coisas dessa vida, com as mazelas dessa vida que nos impedem de crescer. É um total rompimento. Outra coisa interessante que acontece é que lá, nesse lugar, nós seremos cada vez mais generosos. O que acontece quando eles têm aquela pesca extraordinária? Quando você tiver a tua vida espiritual abundante de uma forma extraordinária, você vai querer compartilhar, amém? Nós vamos querer compartilhar. A Bíblia diz que eles chamaram o outro barco que estava: ei, vem, aproxime-se, tem muito peixe aqui, tem algo extraordinário aconteceu aqui, venha, aproxime-se, tem para você também. Pegue os peixes aqui, pegue dessa abundância, pegue dessa vida abundante, viva essa vida abundante que eu tenho. Eu quero dividir com você. A Bíblia diz que eles chamaram outro barco e dividiram os peixes, aquela grande quantidade de peixe. Os dois barcos quase afundavam de tanto peixe que eles pescaram. Um coração generoso. O Senhor deseja transformar-nos num coração generoso. Você e eu, nós vamos repartir com o próximo, repartir com os outros. Talvez você diga: mas aquele irmãozinho, ele não está vindo comigo. Eu tenho chamado ele, nós temos insistido, nós temos ensinado, mas ele não está vindo. Mas eu quero repartir com você, meu irmão. Eu quero repartir essa vida abundante, essa vida espiritual abundante que o Senhor tem me dado. Eu quero dividir com você. Você vai querer dividir com o seu colega de trabalho, você vai querer dividir com a tua família, você vai querer dividir com aquelas pessoas que estão na tua volta. Uma vida espiritual abundante é o que nos aguarda em águas mais fundas. Se coloque de pé. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Perplexos. Eu sei que talvez você já viu, talvez você já leu a respeito de avivamento, a respeito de coisas extraordinárias que aconteceram em outras épocas. No decorrer da nossa vida, de seres de humanidade, em tempos acontecem avivamentos, coisas extraordinárias da parte de Deus, tocando uma nação, tocando uma cidade, tocando uma igreja. E talvez você já tenha lido, já tenha visto alguma coisa nesse sentido. Você já imaginou? Águas profundas significa um tempo de coisas extraordinárias acontecendo, um mover extraordinário do Espírito de Deus.
E se o Senhor está nos chamando para isso, você já imaginou? Aqui diz que aquele movimento do Espírito, aquele milagre, apresentou-se para aqueles homens de uma forma extraordinária. Eles ficaram perplexos. Pedro e seus amigos ficaram perplexos com a presença de Jesus, com o manifestar da glória de Jesus. Assim, queridos, o Senhor chama a mim e a você para manifestar a glória de Deus, para manifestar a nossa verdadeira essência. Somos filhos de Deus, nós temos uma essência, a nossa essência é amor, amar as pessoas, amar o nosso próximo, perdoar, pedir perdão, manifestar graça, manifestar generosidade, ao ponto das pessoas ficarem perplexas. Como é que pode? Como que essa pessoa pode fazer isso por mim? Ela nem me conhece, como é que pode? Que amor é esse? Eles ficaram perplexos com a manifestação de graça, de poder de Jesus. Assim também o Senhor tem reservado dias para essa comunidade, para essa igreja, manifestar a graça, o favor de Jesus, manifestar a graça, o amor de Jesus, ao ponto das pessoas ficarem perplexas. O que está acontecendo naquela rua, o que está acontecendo naquele lugar, o que está acontecendo quando eu chego perto dessa pessoa? Ela tem uma graça, ela tem um favor. Aleluia, amém? Feche os teus olhos.